nosso quadro Clínica da Alma, para realmente trazer um refrigério para nossa alma, para sermos curados, transformados pelo Senhor. Já estamos aqui com os nossos queridos pastores. Rogério Goulart. Bom dia, Carol. Você tá elegante, cabelo, um penteado bonito, tá pastor? Arrumadinho, meu Tá, tupete, você tá ótimo. Pastor Rogerinho, muito bom dia. Tudo bom, Carol? Você também tá de tupetinho, essa turma toda tem tupetuda? tudo. Tupetuda? E nosso pastor Guerra mais velho, hoje mais experiente, porque ontem foi aniversário, e hoje os anos para o senhor não passam, pastor Guerra. Você está muito jovem. Eles vão, eu vou ficando. Vaidade, né? Vaidade. 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 Gente, gostei disso. Gostei. Legal. E continuando aí, nós estamos falando sobre ciúmes, né, pessoal? E hoje nós vamos trabalhar aí um tema: suspeita ou certeza de infidelidade. É isso mesmo. E o pastor Guerra tem um texto base, pastor? 1 João 4,18 fala assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Eu queria colocar aqui sobre essa questão da suspeita ou certeza de infidelidade. Certo? Na primeira hipótese, no período da suspeita, já começa o sofrimento antecipado do ciúme, do ciumento, né? Sua mente doentia engendra as situações mais absurdas e fantasiosas. Ele vive sonhando, dormindo e sonhando acordado com traição. Está sempre aguardando o pior. O tempo todo busca um remédio que previna a infidelidade do objeto do seu ciúme. O ciumento vive em pânico permanente. É um potencial candidato ao infarto, AVC, esclerose e depressão. Para o verdadeiro cristão, amar é confiar e estar seguro. Então, o que nós temos aqui nessa questão desse personagem aqui é que ele vai sofrer demais. E isso aí vai causar ele está um candidato à somatização, e é uma somatização bem forte. Porque nós vemos aqui, está sujeito a infarto, AVC, a esclerose, a depressão. Por quê? Porque isso vai somando, daqui a pouco ele não aguenta viver dentro dele. E o que vai acontecer? Ele vai começar a ter essa somatização. E ele vai criar esses fantasmas na vida dele, tá? E vai ser um momento que ele vai fazer o quê? Ele vai começar a enxergar coisas que não existem. Certo? Ele vai começar a imaginar. Alucinações. E ele vai começar a sofrer com isso. Por quê? Porque ele vai antecipar. E isso vai criar uma ansiedade muito grande dentro dele, vai queimar a adrenalina e vai sofrer muito. Então a pessoa, isso aí é um problema que precisa de tratamento, de cura interior mesmo. Senão ele chega a esse ponto aqui. Isso aí tudo na suspeita? Tudo na suspeita. E aquela história de onde há fumaça, há fogo? Nem sempre há, ou a maioria das vezes há fogo mesmo? Algumas vezes costuma ter fogo, né? Porque às vezes eu fico pensando, quando às vezes começam a surgir algumas suspeitas, tem alguma coisa que não está andando muito bem. Mas uma coisa que a gente tem percebido, Carol, é o seguinte, que essa questão da suspeita, muitas vezes a pessoa já convive com isso em várias outras áreas da sua vida, entende? Então, quando chega nessa área, ou seja, onde as emoções, onde muitas vezes, entre aspas, diz que o amor é por causa do amor que ama, ou muitas vezes até dá uma camuflada, não é zelo, não é porque eu sou muito zeloso por aquilo que eu tenho. Então, muitas vezes, mas muitas vezes essa é a realidade, é aquilo que eu tenho, ou seja, é meu, não é? Então, a gente tem falado aqui durante a semana essa realidade da posse, da possessão, ou seja, é meu e eu coloco dentro de uma redoma, faço ali um casulozinho e eu mantenho o meu ídolo, ou a minha ídolo, ou seja, dentro dessa perspectiva de que eu não posso abrir mão de nada, não posso compartilhar, porque afinal de contas aquilo
se tornou na minha vida o meu alicerce, a minha muleta, né? Onde eu muitas vezes estabeleço então o meu alvo de adoração, né? E se torna um relacionamento idolátrico. E a pessoa então fica cega, como nós já também mencionamos isso, e muitas vezes esses casos de suspeita, né? Quantas vezes nós temos visto pelas mídias e meio de comunicação situações de assassinato e de suicídio, né? Muitas vezes chegam pessoas a níveis desse patamar altíssimo, onde a pessoa então, se não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então a pessoa mata e depois ainda muitas vezes ela se mata. Né? Então o que a gente tem percebido é que muitas vezes as duas pessoas morrem. Agora, se não chega nesse nível de tirar a própria vida, o que nós temos visto é que quantos ministérios, quantos chamados ministeriais, quantas vocações, quantos futuros de pessoas, de projetos que morrem junto com o seu ídolo, né? Por conta da insegurança, do medo de perder, por causa dos ciúmes doentio, né? Eu conheço pessoas, né, que tanto o homem quanto a mulher, ambos têm um chamado fantástico, e outras pessoas, mas um específico, por conta disso, dessa insegurança, desse medo, desse sentimento, muitas vezes, sabe, de possessão, que a pessoa não pode respirar direito, que precisa monitorar o tempo todo o sistema de controle, né? Por que o controle? Porque o controle, na realidade, é uma forma de você, então, ter autoridade e você manter as rédeas da situação, não é? Porque não confia, não somente na outra pessoa, mas também não confia que Deus possa guardar, né? Então, assim, o que acontece? O cônjuge, os dois, né, têm o seu futuro completamente ameaçado, não conseguem ser frutíferos, não é? Inclusive a sua própria fé, no que diz respeito à sua intimidade com Deus, não é? Então, assim, o ministério chamado de cada um não prospera, não rompe, porque existe um medo. Se aí vai começar a se envolver, vai ter outras pessoas que vão assediar, vão chegar junto, vão ter que dividir a minha atenção com quantas outras pessoas. Então, é preferível que morra o ministério ou o chamado ministerial, mas eu tenho aquela pessoa só para mim, né? Isso é uma cilada do diabo mesmo. Tem pessoas na área de ciúme, que eu já trabalhei com pessoas assim, que ele não podia nem colocar perfume. Ele podia usar nada, não podia sair de casa, nada. Então, ele falou comigo que ele deixava dentro do carro. Aí quando ele saía ali em algum lugar, ele julgava e pronto. Porque se ele comprasse um perfume, a esposa falava que ele estava usando aquilo para alguém, né? Para alguém. Então ele não tinha nada de perfume em casa, nada que, assim, trouxesse um cheiro melhor. Ele falou, mal tinha que usar desodorante, senão também virava gambá, né? Nossa, imagina a situação. Não era um candidato a gambá, né? Aí tudo bem, mas ele sofria com isso, porque nem ganhava de presente, tinha que dar para os outros, porque fazer com aquilo. Eu quero voltar, Carol, na questão que você colocou do ditado popular, onde há fumaça, há fogo. Isso. Onde há fumaça, há fogo. Sim, ou pelo menos já houve fogo. Porque a fumaça, ela é algo que vem de um processo natural de combustão, né? Ou já teve, ou vai ter. Né? Entendi, um sinal. Então, é um sinal. No caso da suspeita, a pessoa não vê a fumaça. Entendeu? A fumaça existe na cabeça dela. Então ela está vendo a fumaça, está sentindo o cheiro, está sentindo o calor, mas nada disso ainda é real. Ela ainda não passou para o lado da concretização do fato. Por isso ela é uma suspeita. Agora, o grande perigo disso é que essa suspeita, ela pode levar a outra pessoa a fazer aquilo que ela é muitas vezes acusada e não faz. Então, a pessoa ela cria tantas situações e começa uma perseguição doentia, uma marcação tão cerrada que, tentando de uma certa maneira oprimir o outro, que o outro, até como uma válvula de escape, acaba fazendo aquilo que o outro tanto diz. Aquela história,
o mal que eu temia, esse me sobreveio. Na realidade, ela acaba, né, e esse é um perigo. A pessoa acaba profetizando tanto isso na vida da pessoa que acaba se tornando uma realidade. E depois a pessoa ainda vira e fala assim, aí eu não falei? De tanto falar, aquilo acaba acontecendo. Não é porque a pessoa tem uma vontade de fazer, né? Agora, em relação a essa situação da pessoa, né, cair nessa cilada, ela precisa realmente cuidar, né? E Deus não quer que a pessoa viva nessa dúvida, nessa insegurança, né? Porque ser incerteza, né, ela acaba gerando uma situação de estabilidade emocional. Então a pessoa fica sempre na dúvida se está acontecendo ou não. Então, quando a pessoa está nessa fase, aí entra numa situação de dependência do Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Deixe o seu coração ser dirigido pelo Senhor e pelo Espírito Santo do Senhor. Porque se houver alguma coisa, o Senhor vai trazer à luz. Então não precise ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. É verdade. Né? Unicórnios já não existem mais. É mesmo. Entendeu? Então confie no Senhor. Senhor, olha, eu estou com essa suspeita, isso é verdade ou não? Então vou deixar isso nas mãos do Senhor e o dia que o Senhor tiver que trazer a luz, Ele vai trazer a luz. Você não precisa ficar preocupado, não precisa ficar sofrendo, somatizando, não precisa ficar trilhando um caminho de morte para você e para o seu relacionamento. Porque esse é um caminho de morte, tanto a nível pessoal quanto a nível de relacionamento. E só vai falar, segura só um pouquinho, porque a gente está com uma participação super especial aqui no nosso programa, uma telespectadora, amiga, companheira, mulher de Deus, Helena Tanuri, quer falar conosco. Que joia. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Carol. Que Tudo bem, delícia minha linda? Você aqui com a gente. Muito bom estar com vocês também. Boa tarde, pastores. Ei, que assunto relevante esse, hein, Carol? Importante, não é? Muito importante. E nós, mulheres, se não vigiarmos, sofremos por causa disso, né, Helena? Pois é, Carol, mas eu queria comentar isso com vocês, porque é o seguinte, ouvindo o papo de vocês, eu penso que o ciúmes, ele não se dá apenas entre os cônjuges, ele também se dá entre amigos, por exemplo. E eu acho que ele acaba refletindo, na verdade, a insegurança pessoal. A pessoa está doente, ela precisa de ajuda. Exato. É claro, tem aquele ciúme que ele está ligado ao zelo, sim, mas quando ele começa a passar pelo sentimento de posse, o outro é meu, só eu tenho direito ao outro, e também, como os pastores têm comentado aí, não confiar em Deus nesse processo, isso vira uma psicopatia, isso vira uma doença, e as pessoas precisam de contar, além da ajuda pastoral, também assumir a necessidade de um tratamento terapêutico. Às vezes a pessoa experimenta níveis de ciúme tão exacerbados que fica claro que é uma psicopatia, que essa pessoa precisa de uma ajuda médica mesmo. Vocês concordam com isso? Com certeza. Com certeza. Com certeza. E isso é real e é interessante você colocar essa questão, Helena, porque assim, de uma certa forma nós atuamos nessa dimensão espiritual, mas também nós temos os nossos irmãos que são os profissionais da terapêuticos, né? Que a gente faz um trabalho conjunto justamente nesses casos mais assim agravados, né? Onde realmente a pessoa precisa de um acompanhamento profissional no que diz respeito dentro da psicologia, né? E às vezes até mesmo precisando de uma medicação, que aí a gente também trabalha em parceria com os psiquiatras, né? Para a pessoa poder entrar numa certa normalidade, para então a gente começar a tocar talvez aquelas áreas mais nevrálgicas, né? Na vida da pessoa. Sem contar até as somatizações que existem, Claro. né? Que a própria pele, o próprio psoríasis, estômagos, intestino, onde ataca tudo, né, Helena? Exatamente. Além de tudo, a pessoa fica uma pessoa que
ninguém aguenta conviver com ela. Né? Ela fica uma pessoa que acaba criando um problema de fato pela perseguição, pela insistência, porque ela... como você disse aí, Carol, você até brincou falando assim, mas onde tem fumaça tem fogo. Né? Eu acho que mesmo nos casos onde tem fogo, a gente tem que se gostar, se respeitar, a ponto de não descer tão baixo. Bom, se tem fogo, então é momento da gente sentar como casal e resolver o que está de errado na relação. Agora, daí você já não bastasse uma situação complicada dessa, por exemplo, o cônjuge está envolvido com outra pessoa, ou encantado por outra pessoa, você ainda vai baixar o nível ainda mais, mendigando esse afeto e pressionando o outro. Eu acho que realmente passa muito pela cura da nossa própria alma e do nosso relacionamento com Deus. Da gente estar feliz com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente é em Deus, porque o outro pode falhar, por mais que seja uma pessoa que a gente ame, o outro pode falhar, né? Então a gente tem que realmente ter esse interior da gente resolvido e sermos felizes com o Senhor. Não é isso, Carol? Ô, amiga, aqui, obrigada pela participação, mas aqui, tem um convite hoje que você quer fazer. Hoje é um dia muito especial, não é? É verdade. Falando em ser feliz consigo mesmo, eu quero deixar aqui o meu convite para vocês, pastores, para você, Carol, e para os seus telespectadores na Rede Super, para estarem comigo hoje na Livraria Leitura, às 19 horas, a Livraria Leitura do Shopping Cidade, no centro de Belo Horizonte, onde eu vou estar recebendo as pessoas para dar um abraço, uma dedicatória no livro Seja Feliz Hoje. E a minha expectativa é que as pessoas, sendo felizes, descobrindo a fonte que é o Senhor, realmente resolvam esses outros problemas, como ciúmes, por exemplo, e sejam felizes e bem-sucedidas, que é o sonho de Deus para todos nós. Um beijo para vocês e muito obrigada, viu, Carol? Heleninha, eu mesmo já li o livro, é maravilhoso. Aqui, Didi, filma aqui, ó. Eu já tinha postado aqui no meu Instagram, no meu Face. Ai, que barato. Foto sua. Hoje, Deus te use, continue te usando grandemente, querida. Amém, hoje, Carol. então, é 19, não é? 19h30. Não, na verdade, é 19. 19 horas, hoje, na Livraria Leitura do Shopping Cidade. Então, tá bom. Tá bom? Depois você vem contar pra gente como é que foi. Tá bom, com certeza, gente. Deus abençoe vocês e que muitas pessoas sejam alcançadas e curadas na sua alma. Beijo, tchau, tchau. Amém. Gente, ela estava falando... Fala, pastor. Eu queria aproveitar com relação a essa questão que a Helena levantou, do cuidado profissional, e nós realmente precisamos tomar muito cuidado com isso. Até porque a pessoa, quando ela está em uma crise de ciúme, ela pode colocar em risco a vida das outras pessoas. Estão próximos. Então, o próprio objeto de ciúme pode acabar sendo uma vítima em potencial dessa pessoa. Então, dependendo do nível em que essa disfunção, né, vamos dizer assim, essa desarmonia emocional e espiritual, ela vai se estabelecendo, ela coloca em risco a vida da outra pessoa, não apenas o relacionamento, porque nós temos situações onde há violência física, alguns casos de até morte por causa do ciúme. Então, essa é uma situação muito séria e a gente não pode tentar trabalhar isso apenas numa dimensão de aconselhamento pastoral. Exatamente. Chega em determinados momentos que ela precisa não apenas de um acompanhamento psicológico, de uma intervenção medicamentosa, como até mesmo de uma intervenção de mecanismos legais, judiciais, para que essa pessoa, de alguma maneira, ela fique se retenha exatamente naquilo que a gente vai percebendo que seria o caminho natural. Deixa eu só lendo o texto que você citou, que é o Jó 3:25, mas aqui está numa outra versão que ele aumenta ainda mais essa dimensão. Ele diz assim: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que eu mais me dava medo veio me assombrar. Então esse texto ele é muito forte, né? Ele traz
essa dimensão de que, na realidade, eu temer, ou seja, ter medo, né, de que isso possa acontecer comigo ou tentar evitar que aconteça, vai acabar me atingindo porque eu não estou confiando que Deus é o centro e Ele pode me livrar da situação e trazer cura. Como a Helena falou, mesmo que haja fogo, né, mesmo que seja comprovado, houve uma traição, houve qualquer outra situação, não é? Então é passível de perdão, sim, é passível de sim, perdoar, é passível de ser perdoado, não é? Porque essa é a grande diferença, né? O poder do Evangelho, o poder do perdão, que é a chave, né, para destravar as nossas vidas, né? Tirar muitas vezes os nossos ofensores dos cativeiros, né? E às vezes nós mesmos estamos nesses cativeiros, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não me perdoo. Então nós temos que entender que o perdão é esse poder sobrenatural do Senhor para trazer libertação, cura, e nos libertar e libertar aquelas pessoas. Né? A gente tem uma... Quer falar, pastor? Eu só queria fazer uma colocação aqui, que normalmente a pessoa quando está passando por essa situação de ciúme, ele procura um outro, também é problema que ele. Sim, aí é um sanguessuga no outro. Aí vai julgar o veneno. Aí um vai alimentando o outro. Então ele tem que procurar as pessoas certas, pessoas que podem cuidar, e não as que jogam veneno. Morto que procura morto não vai dar certo. Tem que procurar um vivo, né? Um que está sarado, um que está curado nessa área. Dois mortos viram um cemitério, né? Claro, Já é dois, já. É verdade. É tipo uma pessoa doente, né, precisa de ajuda, alguém que o carregue, vai lá e pega um outro doente que não está conseguindo andar. Exato. Os dois vão ficar parados no mesmo lugar, um vai auxiliar o outro. Vai ter um problema maior. Pelo menos naquele momento, mas aí depois restaurando é outra coisa. Gente, tenho duas participações aqui, não deixaram o nome, estão com a seguinte situação. A primeira é o esposo compartilhou com ela que uma amiga, que é o esposo, uma amiga, o havia convidado para ir para um sítio. E ele disse que não, porque ele iria só se fosse com a esposa, e ela havia convidado só o marido. E aí, passaram os dias, ela descobriu que ele vai estar indo para o sítio com a mulher. E ele está fazendo, sim, o maior esforço para que neste mesmo período ela viaje. Tipo, casado e incentivar. Não, viaja nesse período porque aí ele vai poder estar indo para esse sítio. E a família dessa amiga, Uau. também estará no sítio. E ela está assistindo, né, o nosso De Tudo Um Pouco, e ela não sabe assim o que fazer, né, qual atitude tomar. É algo que está para acontecer, mas nós profetizamos em nome de Jesus que isso não vai acontecer, né? Mas ela está com essa situação e está sem saber qual a postura que ela deve tomar. Primeira coisa é não viajar. Então, primeira coisa, não viajar. Não viajar. Ela vai ter que ficar, porque ela vai impedir que ele vá. Porque ela tem que impedir que isso aconteça. Né? Se já está, né, como se já está começando a surgir uma fumacinha aí, né? Ela vai ter que apagar isso aí antes que dá um incêndio. Então eu creio que a primeira atitude dela é não ir. Né? E sentar, e já que ele já falou com ela que houve convite, que ele não queria ir e tal, então ela senta com ele e conversa com ele. Ela vai ter que ter um diálogo franco com ele nesse sentido. Por que você quer que eu viaje? Né? Por que você quer ir para lá? Sentar com ele e falar, não, vamos colocar essa história aqui a limpo. O que Pratos está acontecendo? limpos. Pratos limpos. Tem que sentar e resolver isso, definir isso. Não é? Se ela viajar, ela vai dar chance para ele. Eu agregaria também uma questão importante disso tudo, é o texto de que a nossa luta não é contra a carne e sangue, Sim. mas a luta é no mundo espiritual. Então a sua luta não é contra o seu esposo, nem contra a sua amiga, não é? Então assim, você vai guerrear no mundo espiritual também, você vai fazer sua parte como uma intercessora, não é? Intercedendo pelo seu casamento, por essa unidade, ou seja, por essa aliança, não é? E repreendendo toda a influência desses espíritos malignos que atuam justamente no intuito de destruir os casamentos e muitas vezes usando pessoas que são influenciadas por espíritos malignos que atuam na área da sexualidade, né? Então do adultério, e então você vai guerrear contra esses inimigos. Então é o texto que se você é casada, ou seja, né,
faz parte de um cordão de 3 dobras. Então, se um cair, o outro levanta. E se isso aí surgir um inimigo, ou seja, você vai resistir junto. Então, a minha orientação é que você entre num propósito de oração, de jejum também, né? Que esse é uma guerra no mundo espiritual. Eu fiquei, na hora que Ela, você na verdade, contou, a mulher ela é amiga do marido, marido. não é amiga dela, não. Tá. eu fiquei meio assim na hora que você contou a história, Carol. Como que essa pessoa soube que o marido vai para esse sítio? Como ela teve acesso a essa informação? Isso, para mim, nesse momento, ela é relevante, até porque o marido, a princípio, recebeu o convite, contou para a mulher e falou que não iria. Isso. Então, alguém continuou insistindo, a ponto de fazer ele mudar de opinião. A princípio, a ideia é essa. Isso. Então, ele falou com ela que vai? Com certeza que não. Então, essa conversa, né, essa informação não veio por meio dele. Então, ela precisa ter muita sabedoria na hora de conversar com esse marido. Ela descobriu através de uma mensagem de celular. Que ela acessou o celular dele. Está fazendo... Já está entrando no ciúme aí, né? Você entendeu? Então, há determinadas coisas, e ela realmente precisa se posicionar, mas saber que ela vai precisar de sabedoria, e muita sabedoria para isso. Né? Então, Um dos pontos aí também é ele querer que ela viaje, né? Isso, sozinha. Né? Isso aí também enxertou o que ela achou lá de primeira, né? Então ela já estava desconfiando da mensagem que ela achou. Ele quer que ela viaje, então ele também está deixando uma pista, né, em cima do que ela achou. Então isso aí é uma faca de 2 gumes aí. Eu ainda vejo assim, Guerra. De repente ele contou para a esposa que recebeu o convite e que não aceitou para saber qual seria a reação da esposa para depois armar uma outra situação, entendeu? Não estou falando que é isso. Lógico, mas são suposições, até nós não conhecemos a história. Né? Mas se for montar o quebra-cabeça, aí vai chegar um... Por isso que é necessário muita sabedoria, entendeu? Para fazer essa conversa, esse confronto. Com certeza. Né? Como mulher, né, o Senhor ele nos dá sabedoria, né? Com certeza para você alcançar o coração do seu marido, Deus te dá a estratégia, mas você está convicto. Se você também falhou, errou, seja lá quando você pegou lá o celular dele e leu, você vai ter que pedir perdão aí pelo seu erro. Pela aquilo que você se excedeu, mas um erro não justifica o outro, né? Então, eu acredito que uma boa comunicação, uma boa conversa, sentar e colocar as coisas em pratos limpos é essencial, minha querida. Eu sou casada, até porque você vai ficar com o seu marido ali, olhando para ele, fingindo que nada está acontecendo, isso não é saudável. Né? Isso vai ficar lá no seu inconsciente, você não vai acreditar, porque independente, né? Mesmo que ele não vá, às vezes vai ficar na sua cabecinha aí, será que ele está encontrando com essa mulher fora? Exatamente. Se ele teve vontade de ir, enfim. O importante é você sentar, conversar, não temos maturidade para isso, então vai procurar ajuda, né? Procurar ajuda, pastores, pessoas que possam, tem clínica da alma, possam te ajudar aí no seu casamento, né? O que tem levado isso, né? Às vezes isso é a ponta de um iceberg. Às vezes é um momento, aquela luzinha ali tá acendendo para estar despertando, para estar cuidando disso, né? Carol, deixa eu só, antes que eu esqueça, deixa eu mandar um recado aqui para o nosso querido pastor Paulo César, né? Que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, pastor! Deus abençoe. Responsável pelo ministério aí da Casa da Honra, né? E outros ministérios mais, do Culto das 8, lá no Tabernáculo, no domingo. Um abração, pastorzão. Deus abençoe. É especial para nós. Deus abençoe. E tem uma outra pergunta também, ela não deixou o nome seguinte. Ela é separada e nesse período ela vai ter que fazer uma viagem. Eu acredito que é uma questão de trabalho. E ela vai ficar 3 dias fora de casa. E ela não tem com quem deixar os filhos. E aí, a pessoa que seria para ficar seria o ex-marido. Porém, o ex-marido está namorando uma moça. E aí está aquela insegurança, aquele receio, né, de deixar. O que fazer? Ele é pai, né?
Ele é pai. Em primeiro lugar, que tem que olhar isso. Ele é pai, ele não vai deixar nada acontecer com os filhos. Sendo pai, ele vai dar a proteção todinha para os filhos. Isso não importa, não é? Inclusive, isso tem sido discutido aí. Até guarda compartilhada, isso, né? Tem sido discutido isso, porque a questão disso aí mesmo, da insegurança. Então, já estão até entrando nessa guarda compartilhada para resolver esse problema. A importância da criança ter os dois, né? Os porque dois, né? É muito importante a gente falar, porque uma notícia dessa é muito superficial. Nós estamos falando em cima de uma fala superficial. Vou viajar, vou deixar com o pai. Então, a gente não sabe, meu marido teve um problema disso. A gente não sabe do todo o histórico, né? Até para quem está assistindo, porque às vezes ela está assistindo e fala, mas vocês não sabem, realmente, a gente não sabe. A única coisa que nós sabemos é que vai fazer uma viagem e teria que ficar 3 dias com o pai, ele tem uma namorada, enfim. Vai ter problemas espirituais? Não entendi, né? A dúvida dos problemas espirituais, o que seria esse tipo de problema espiritual que você teria dúvida, com né? certeza. Me trouxe, porque se ele é pai, ele é autoridade espiritual sobre a vida dos filhos, né? Agora, se tem alguma coisa a mais, seria importante trazer mais, até para a gente não ser injusto, né? Na nossa fala, né? Na nossa colocação. Mas diante daquilo que foi dito... Eu só queria ressaltar, Carol, uma outra questão interessante. Se o pai, que eles já estão separados, ele está tendo um outro relacionamento, vai ser importante os filhos manterem esse relacionamento com essa outra pessoa que vai fazer parte da vida do pai. Então, é importante que haja, sim, essa aproximação e que haja, inclusive, maturidade e um bom nível de informação para que as crianças, né, entendam esse novo momento na vida do pai, assim como ela também poderá ter esse novo momento na sua vida. Então, não adianta simplesmente, por causa da possibilidade do contato com essa outra pessoa que o pai já está envolvido, excluir a presença do pai. Porque e se o pai realmente ficar com essa pessoa? Os filhos nunca mais vão ter esse contato com o pai? Exato. Não justifica. Exatamente. É uma situação com certeza delicada, né? Realmente precisa ter um equilíbrio nisso aí. Deixa eu aproveitar também, Carol, de lembrar você que ontem a gente já falou a respeito da nossa escola de restauração, que vai iniciar no dia 3 de novembro. Né? Então é a nossa última turma deste ano. Não quer dizer que é a última escola, mas é a última turma de 2014, vai iniciar dia 3 de novembro. Né? Então, assim, nós queremos incentivá-la a poder estar participando. Muitas pessoas têm tido acesso à escola e quantas pessoas estão sendo restauradas através da escola, que às vezes a pessoa tem entendimento assim, eu vou para a escola, mas eu só aprender, mas eu não quero me preparar para ajudar ninguém. Mas a escola não é só esse intuito, a escola tem o intuito também de que através das lições que nós estamos ministrando, que são temas recorrentes, né? Ou seja, rejeição, abandono, abusos, vergonha. Então são temas que vão trazer para a gente esclarecimento e luz para justamente sermos restaurados, e muitas pessoas que hoje estão na escola acabam entendendo, puxa vida, eu tenho um chamado nessa área também, e então acabam muitas vezes se preparando para isso. Então esse é o propósito, nós temos 4 módulos e inicia agora dia 3 de novembro com turmas à tarde e turmas à noite. Então você pode optar, quer estudar à tarde ou quer estudar à noite, entre em contato conosco, tem os nossos telefones, tem um e-mail, você pode também enviar solicitando informações, você pode pagar por cartão, é bem facilitado, tá bom? Eu queria mandar um abraço também para a pastora Silvana, que trabalha conosco, está fazendo aniversário hoje mesmo, também. Silvana. Parabéns. Um abração para ela, Silvana. né? Um grande abração para você, Silvana. Deus abençoe. Eu queria só complementar a ideia do curso, Rogério. Eu pensei que você ia mandar um abraço. Já mandei para minha mãe essa semana, que fez aniversário. Né? Então, a visão do curso não é apenas uma visão de formação, mas também de ministração. Então, em cada aula, você vai ter a oportunidade de ser ministrado dentro daquele assunto. Não é simplesmente receber uma informação para ser formado, mas sim para ser também ministrado.
Amém. Porque à medida que você é curado, você está mais apto para ser instrumento de cura na vida do outro. Amém. A gente tem até algumas participações aqui. Uma dizendo, queria dizer que o programa está muito bom, estou sendo muito abençoada. Que bom. Era uma pessoa muito ciumenta, possessiva. Graças a Deus, hoje sou livre deste mal. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Total libertação. Esse é o propósito. Outra, de Sete Lagoas, ela diz o seguinte: fui casada durante 23 anos e meu marido tinha muitos ciúmes de mim. Foi uma causa da nossa separação. E ele quem acabou traindo. Não entendo isso. Na realidade, essa é uma das questões assim que a gente abordou, é que muitas vezes ele a tinha como ídolo, não é? Ou seja, ele a adorava por aquilo que ela era e representava para ele, né? Mas muitas vezes nós temos visto muitas pessoas que acabam se prostituindo, não é? Justamente nessa questão daquilo que ele idolatra, não é? Então, não só com a esposa, mas sim com outras pessoas, e aí acaba gerando isso, né? Queria mantê-la na redoma, mas ter um relacionamento fora, porque na realidade você representava um ídolo para ele. E isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Carol, E acaba traindo. o fato Normalmente quem é muito ciumento também, eu já ouvi falar que é aquele que tem culpa no cartório também, às vezes. Pode ser. Não são todos não, gente, mas não. eu já vi muitos casos Sim. onde, por exemplo, o homem era super obsessivo, ciumento, não deixava a mulher nada. Por quê? Porque ele se esbaldava na rua. Traía, fazia muitas coisas. Exatamente. E aí ele já tinha aquela consciência, aquele receio dela fazer o mesmo. Então, era aqueles ciúmes. Não estou falando que todos são, mas Sim, existe mas isso também, existe né? esses casos, sim, com certeza. O fato da pessoa ter ciúme não impede a pessoa de ter outros relacionamentos, porque são totalmente diferentes os níveis de sentimento. O fato da pessoa querer ter uma vida promíscua não significa que ele não possa ter ciúme dos relacionamentos que ele tem. São duas coisas distintas. Ele pode manter alguém como seu objeto de desejo e manter ali e achar que tem o direito de fazer o que ele quer fora, desde que aquele objeto de desejo dele continue guardado. São duas coisas que uma não impede a outra. Infelizmente. Ô, Jesus amado. Deus abençoe a sua casa, fica firme em oração. Amém. Meu Senhor é com você, Ele é a sua força. Né? Lembra aí, Salmo 91, quando nós estamos